Boas-vindas a essa aula aqui. Hoje vai ser uma aula relativamente longa, mexendo aqui no fio. Pode ser que tenha dado uma falha aí, mas acho que já está funcionando o áudio direitinho. Bom, é uma aula, eu estou com o roteiro aqui do lado, então eu vou ficar olhando um pouquinho aqui para o lado, mas é mais para ser uma aula bem objetiva, para eu não me perder nela, ficar pensando e tal. Mas como vocês sabem, eu sempre gosto de fazer a minha viagem aqui, né? Então vamos lá. A gente vai falar, o que a gente vai falar hoje? Como fazer uma reta final para o Enan 2025.2. Mas isso serve para qualquer Enan. Então, se no futuro aí, se tiver no 2026.1, o que eu vou falar hoje vai valer. 2026.2 vai valer também. 2027.1 vai valer, provavelmente. Quando chegar lá no 2027.2, a gente conversa de novo, tá? Porque pode ser que muita coisa mude até lá. Por motivo de relevância da prova. A prova vai ficando cada vez mais irrelevante, porque muita gente vai passando e essas pessoas que passam acabam não fazendo as próximas edições do Enan e matematicamente a prova vai ficando vazia, né? Não tem muita gente inscrita. Mas não é hoje eu não vou falar de matemática, eu vou falar do seguinte: o que você precisa fazer? O que você precisa estudar? Então, isso aqui é para te dar um alento nessa reta final, para você não ter nenhum tipo de. Na verdade, isso sempre vai acompanhar a gente, tá? Uma hesitação, mas é para diminuir essa hesitação, para você saber o que você precisa estudar e ficar com o mínimo de dúvida possível para estudar aí para o Enan 2025.2 ou para qualquer Enan que tenha no futuro. Bom, o que acontece? Eu vou reduzir essa parte. Para quem já viu outras aulas que eu dei aqui, já sabe que a gente tem uma média aí de o Enan 2024.1, ele foi diferente do 2024.2, 2025.1 em termos de dificuldade, o que caiu e o que foi cobrado. Então, eu vou levar em consideração do 2024.2 em diante, que é quando a gente teve uma estabilização, né? São duas provas só, mas me parece que a gente já tem um caminho bem traçado para que o Enan deve ser, do que o Enan deve ser, melhor dizendo, daqui para frente, que é uma prova com maior nível de dificuldade para que a gente não tenha um número muito grande de aprovados, porque se tiver um número muito grande de aprovados, a prova vai ficando vazia, aí ninguém mais faz. Aí não dá para ter aquele negócio, Infam realiza, né? Porque aí a prova tá vazia, pô. Então como que você vai fazer esse estardalhaço em torno da prova? Vai ser difícil. Então, como que foi a prova? Na média, 51% de lei seca, 31% de jurisprudência e 18% de doutrina, tá? Eu arredondo isso aqui para uns 50, 30, 20. Então, 50 de lei seca, 30 de jurisprudência, 20% de doutrina. Mesmo com o aumento da doutrina, então, a lei seca ainda é a maioria absoluta da cobrança na sua prova. Então, o que mais é cobrado na sua prova é lei seca, 50%, tá? Contudo, a gente tem aquilo que a gente fala de dois tipos de estudos: estudo superficial e estudo aprofundado. Estudo superficial é quando a gente tem aquele estudo que a gente lê enunciados. Então, enunciado, por exemplo, a CLT é o melhor exemplo para mim, tá? CLT é o melhor exemplo. Por que a CLT é o melhor exemplo? Porque na CLT acontece o seguinte: primeiro, o artigo 1º fala uma coisa, o artigo 2º fala de outro assunto completamente diferente. E o artigo 3º, outro assunto. Na verdade, não. Segundo e terceiro fala de empregado e empregador. Mas o quarto já vai para a duração do trabalho. O quinto vai para a igualdade salarial. Sexto, meios telemáticos não são diferentes para a subordinação. Artigo 7º, aplicação a doméstico rural. Artigo 8º, fontes do direito. Artigo 9º,
princípio da primazia da realidade, artigo 10, sucessão, artigo 11, prescrição, 11A, prescrição intercorrente, assim vai. 10A, responsabilidade sócio-retirante, eu pulei. Estou falando de cabeça. Esse exemplo bem simples já demonstra que eu li 10, 11 artigos e eu fui de um assunto para o outro completamente diferente. Essa vai de um assunto para o outro completamente diferente, ele faz com que eu não tenha uma linearidade no meu estudo. Porque a lei não é um material de estudo, ela não é feita para você estudar, passar no concurso. Mas ainda assim, ela é o instrumento que é mais, é o elemento que é mais cobrado na prova. Então, quer dizer, a gente tem esse problema, que é o problema de que o que é mais cobrado, quando você vai lá no material para ler, na lei para ler, não é um material pronto para estudo. Ainda assim, e já dando um spoiler, você precisa estudar bastante lei seca. Tá? E estudar a lei conforme ela está. A CLT, no exemplo, do jeito que ela está. Mas vamos, como a gente está falando de ENAM, que não cai CLT, a princípio, ou não deveria, vamos pensar na Constituição, artigo 1º, fundamentos, a gente sai de fundamentos para separação de poderes, para objetivos, para relações internacionais, direitos fundamentais, direitos sociais coletivos, depois a gente vai para nacionalidade, direitos políticos, tem uma maior organização na Constituição Federal, assim como tem uma maior organização no Código Civil, tem uma maior organização no CPC, mas ainda assim, vamos tirar a Constituição, vamos pensar no Código Civil. Você vai ler lá artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, você chegou no 20 e você saiu em muito assunto, mas muito rápido, porque ler um artigo é muito rápido. Você sai de capacidade para nascituro, para personalidade para nascituro, para capacidade e emancipação, para ausência como oriência, morte, pessoa jurídica, início e fim da capacidade da personalidade da pessoa jurídica, e assim vai. Aí direitos da personalidade. São temas muito grandes, muito importantes e que a gente acaba estudando, às vezes, dependendo da sua velocidade, em poucos minutos ali, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos. É um negócio muito rápido. Essa rapidez desse estudo superficial, ele não te dá tempo de refletir sobre o assunto. Então você não absorve ele, porque você não deu tempo para o seu cérebro processar. É como se você estivesse engolindo o alimento sem mastigar e sem digerir. Você vai passar mal. Não quer dizer que você vai passar mal estudando, mas quer dizer que estudando dessa forma, mas quer dizer que você vai absorver muito pouco. O estudo de tese de repercussão geral, o estudo de tese de repercussão geral, o estudo de não posso me perder aqui. Tese de repercussão geral de súmulas do STF e do STJ, súmulas vinculantes, também são estudos superficiais. Por quê? Porque são também enunciados, ou seja, são 3, 4 linhas que enunciam alguma coisa, mas não tem uma reflexão, um porquê, uma razão pelo qual o enunciado diz daquela forma, né? Então, por exemplo, quando fala lá no tema 1046, que é constitucional a norma coletiva que reduza ou restrinja totalmente direitos absolutos, desde que relativamente indisponíveis, de acordo com o princípio da adequação setorial negociada. Quer dizer, quando a gente tem esse tema 1046, a gente não tem a explicação do que é direito relativamente absolutamente indisponível, a gente não tem explicação do que é uma norma coletiva, a gente não tem explicação de quais os limites, se tem um rol, qual é esse rol de direitos absolutamente indisponíveis e assim vai. Porque ela só está enunciando aquilo. Então, o estudo desses conceitos, do que está dentro
daquele enunciado só se faz com videoaula ou com doutrina, que é o outro lado do estudo, que é o estudo aprofundado. Só que, como a gente está falando de reta final, é dificílimo que a gente pense num estudo extremamente aprofundado. Você chega e fala assim, ó, eu vou fazer um estudo muito aprofundado de doutrina de julho, ou de junho e julho, até outubro de 2025. Você não vai fazer. Vai ser muito difícil que você consiga fazer esse estudo tão aprofundado assim em tão pouco tempo. Porque isso não te dá... Você vai ter que atropelar muita coisa ou você não vai conseguir fazer nem 1/3 do que você se propôs a fazer de estudo de doutrina. Então aqui vai o outro ponto, que é, quando a gente está numa reta final, a gente só estuda para a prova que a gente quer, tem o edital aberto. Então, eu não posso mais pensar em outras provas. Eu tenho uma prova aberta, eu vou estudar só para ela. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o estudo que eu deveria fazer bem aprofundado, de doutrina, mais aprofundada, eu deveria ter feito antes, eu não faço agora. Porque se eu for fazer esse estudo agora, não vai dar tempo. Então, mas ainda assim, eu preciso entender o raciocínio por trás de alguns conceitos. Então, o que a gente faz? A gente tem que reduzir, mas não retirar totalmente o estudo aprofundado. Mas a gente ainda assim tem que fazer. Então, resumindo essa parte. O estudo aprofundado ele é necessário para a gente entender o que os enunciados falam. Quando o artigo 1º, artigo 2º fala lá de nascituro, de personalidade, eu preciso saber o que é personalidade, o que é capacidade, o que é nascituro, quais são as teorias, teoria natalista, concepcionista, etc. Para entender quais são as nuances que envolvem aquele entorno daqueles enunciados. Para que, quando isso for cobrado de mim na prova, eu tenho capacidade de raciocinar sobre aquilo. Quando como que eu faço isso? Só com estudo aprofundado. Isso eu tenho que fazer, idealmente, fora do concurso aberto. Quando eu tenho o edital aberto, eu tenho que reduzir a quantidade, mas não retirar. Nunca retirar esse estudo de doutrina, estudo aprofundado, assistir videoaula. Mas eu tenho que reduzir. Beleza. Entendemos isso então, que a gente precisa da doutrina para entender o raciocínio, mas a gente não pode estudar com tanto volume como a gente estudaria sem edital aberto. Beleza. Como que a gente vai dividir então? Idealmente, você vai estudar muito mais jurisprudência e lei seca do que doutrina, tá? Então, ficaria numa reta final em torno de 70%, 60% a 70% de lei seca e jurisprudência, para ficar com um pouquinho de tempo, 30% de doutrina. A doutrina, você não está pensando em estudar, e agora vem um intuito. Quando você está estudando doutrina, você não está com o pensamento de fazer 2 leituras, como eu sempre indico, de fazer uma leitura perfeccionista. Não, você quer absorver o raciocínio. Então você não precisa fazer uma leitura perfeccionista da doutrina, é uma leitura mais apressada, vamos dizer assim. Não é apressada, mas ela tem que ser mais veloz. Então a gente tem que deixar um pouquinho do perfeccionismo de lado. Outro ponto, doutrina. Neste momento, o ideal, se você não está em nenhum curso PDF como o nosso, o Enan pós-edital, é você investir em sinopses. Não vai dar para você pegar Maria Silvia Zanella de Pietro, Direito Administrativo, e ler ele inteiro. Não, pega lá o Rony Charles, salvo engano, que é a sinopse da Juspódio, que é bem menor, né? Tem questões lá no meio. Eu pularia as questões, porque eu vou estudar questões por fora dali. Então acaba sendo um livro, uma sinopse pequenininha, com páginas pequenas, com 300, 400, 500 páginas para você ler mais rapidamente, pulando as questões que tem lá no meio do material, do meio da sinopse, tá? Então,
isso te dá bastante velocidade, tá? Beleza. Então a gente já passou do primeiro ponto, estudo superficial, estudo aprofundado, ele continua a existir. Só que quando a gente chega lá no final da prova, os últimos 20, 15 dias, você vai reduzir ou tirar totalmente a doutrina, para você conseguir aumentar a quantidade a quantidade de questões que você resolve. Tá? Então, você vai resolver muito mais questões. Tá? Então, primeira coisa, estudo superficial, estudo aprofundado, e aí a gente acabou já batendo nos temas de lei seca e jurisprudência. Tá? Mas a gente já vai voltar nesse ponto de lei seca e jurisprudência agora. O que eu estudo de lei seca? Primeiro, a gente tem o que eu chamo de core, né? Eu entendo como a coisa principal, a parte principal de legislação que eu preciso estudar, tá? Muita gente começa a estudar já pensando, eu quero estudar o Código de Ética da Magistratura, eu quero estudar a resolução do CNJ. Não, o começo não é esse. Porque não é aí que está o maior número de questões. Eu não tô com a estatística ainda muito bem apurada, tá? Eu tô para apurar isso com mais... eu preciso confirmar isso, tá? Eu já fiz a estatística, mas eu não consegui confirmar, batendo questão por questão de novo. Mas eu tenho aqui o número inicial. 72% das questões você está... das questões de lei seca, tá? Questões de lei seca. Você está na Constituição, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal. Tá? Então, quer dizer que você conseguiria resolver em torno de 40% da prova apenas com Constituição seca, Código Civil seco, CPC seco e Código Penal seco. Quer dizer que só aí você consegue ganhar bastante pontuação. Então, a gente acaba pensando assim, eu preciso ir lá para a lei da ação popular. Você precisa, mas não é o principal, né? Primeiro você precisa formar a sua fundação. E a fundação de todos os ramos que você estuda para o Enem, se você for ver, está na Constituição, no Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil. De lá espraiam as outras coisas. Então, muitas coisas de direitos humanos, de humanística, saem da Constituição. Tá? Muitas coisas de penal e civil se interligam. Então, você precisa estudar primeiro os que eu chamo de códigos principais, porque não é só código, é código e Constituição, mas os códigos principais. Então, aí é o ponto de partida. Tá? Depois de estudar essa legislação, aí você vai pensar na legislação especial, nas resoluções e etc. Né? Aí você vai lá para os tratados internacionais, Declaração Universal de Direitos Humanos, PICDP, PIDESC, resoluções do CNJ, Lei 14.133 de licitações, Lei 8.492 de improbidade administrativa, Decreto-Lei 200 de 1967 de organização administrativa, já falei muita lei, Lei 4717, Lei 7347 de 85, parte final do Código de Defesa do Consumidor, ali do artigo 81 até o final. Bom, só aqui eu já dei um plano de legislação para você estudar por bastante tempo. Então pausa aí, volta. E tem muita lei para você estudar no que eu falei. Lei do mandado de segurança, lei da ADC, ADPF, lei do mandado de injunção, né? Que é lei 9868, lei 9882, lei 13.300. Então,
Mas primeiro os códigos, depois você vai espraiar para essa legislação especial, tá? Beleza. Jurisprudência, o que você precisa estudar? O Enan tem cobrado a jurisprudência mais próxima primeiro, as mais recentes. Então, a jurisprudência que você precisa estudar, primeiro lugar, informativos dos últimos 6 meses, tá? Depois, isso aconteceu em todas as provas. 2024.1 cobrou a questão lá da separação obrigatória de bens para o maior de 70 anos. 2024.2 e 2025.1 eu não lembro, mas foi exatamente a mesma coisa. Ali caiu questão de 2, 3 meses anteriores de informativos. Depois, informativos dos últimos 2 anos, tá? Só aí você consegue garantir em torno de mais 20% da prova. Então, só aqui no que eu falei, a gente tem, primeiro, raciocínio com as doutrinas. Segundo, legislação, 40% da prova, legislação seca. Mais 20% aqui de controle concentrado de constitucionalidade pelos informativos dos últimos 6 meses, dos últimos 2 anos. Beleza. Próximo ponto. Tese de repercussão geral por assunto, salvo engano vai estar aqui no link da descrição, nosso material de tese de repercussão geral por assunto. Súmulas do STF e do STJ. E, terceiro lugar, súmulas vinculantes. Não é uma ordem, tá? É obrigatório estudar isso. Então, se a gente pegar só o que eu falei aqui, é coisa para mais de mês para você estudar. Tá? Súmulas vinculantes é o mais rápido, é importante investir e caiu em todas as provas. Súmulas comuns não caiu em todas as provas, mas é importante porque é um estudo que ele é relativamente longo, mas ali você complementa a legislação e acaba criando um raciocínio mais completo sobre os temas que caem nas provas. E a tese de repercussão geral é muita coisa. Tá? É bastante coisa. Hoje, os tribunais superiores eles vão focar nos precedentes vinculantes. Então, o TST tem feito isso com as teses de reafirmação de jurisprudência, que foram mais de 100 só esse ano. Foram 40 só na última sessão do TST. O STJ tem feito mais repetitivos do que súmulas nos últimos anos, e o STF é só tese de repercussão geral e controle concentrado, não tem feito mais súmulas, né? Por quê? Porque para fins de disciplina judiciária, os precedentes vinculantes são muito mais importantes do que súmulas, para ver o que cabe ou não cabe recurso. Então, quando eu tenho um precedente vinculante num sentido X ou Y ou Z, o recurso nem bate lá no Tribunal Superior. Ele morre na segunda instância. Então, por isso que os tribunais têm investido bastante nisso. E isso reflete no concurso, porque o jeito de a gente estudar tem que mudar. A gente não pode ficar focando só nas súmulas e tal. Mas professor, e aí? O que a gente faz em relação às teses? O que a gente faz em relação às teses de repetitivos do STJ? Não precisa estudar, tá? Não é prioridade. Porque caiu apenas uma questão nas 3 provas. Salvo engano, tá? Mas acredito que tenha sido isso. Então, não vale tanto a pena estudar assim. Além disso, era uma questão que talvez você conseguisse resolver com conceitos doutrinários e com o próprio texto legal. Então, você conseguiria fugir aí de um possível problema numa prova só resolvendo questão aí e estudando lei seca e estudando doutrina sem precisar da tese de repetitivo. Beleza? Então, a gente já falou de doutrina, quanto você inclui e qual você inclui. A gente já falou de lei seca, quanto você inclui, qual você inclui, e jurisprudência, tá? Agora a gente vai falar de questão. Primeiro, obrigatório resolver as 4 provas
que foram aplicadas para o Enem. Só aí a gente tem 320 questões. 320 questões. São Enem 2024.1, reaplicação de Manaus, Enem 2024.2, 2025.1. Se você está vendo esse vídeo para frente, então vai ter que ir resolver todas as provas, tá? Todas as provas. Terminei essas provas. O que eu faço a partir de agora? Você vai resolver questões fazendo o seguinte filtro. Vai lá no que concursos, Tec concursos e faz o seguinte filtro: constitucional, administrativo, penal, empresarial, civil, processo civil, humanos e humanística. São as matérias do edital do Enem, as 8 matérias. Então, eu vou falar na ordem que cai na prova. Constitucional, administrativo, humanística, humanos, civil, processo civil, empresarial e penal. Tá? Pegou essas 8 matérias, colocou lá no filtro de matérias. Cargo, juiz de direito, juiz federal. Tá? Só esses 2 cargos, por enquanto. Por enquanto. Depois você vai para banca FGV. Então, matérias, as 8 matérias do edital, cargo, juiz de direito, juiz federal, banca FGV. Aí você clica lá para tirar as desatualizadas e as anuladas, para dar um filtro maior. E você vai resolver as questões, então, das provas de magistratura estadual, magistratura federal, dos últimos anos, tá? Só aí você vai ter... A FGV tem feito aí em torno de 4, 5 provas de magistratura por ano. Você vai ter aí 1.000 questões, 1.000 questões não, mas provavelmente umas 500 a 600 questões fácil. A sua meta mínima de resolução de questões da abertura do edital até a prova é de 800 questões. Tá? Então você vai fazer 800 questões da abertura do edital até a prova. Tá? Que são 10 vezes o número de questão que cai lá no seu concurso. Beleza? Então a gente já tem doutrina, a gente já tem jurisprudência, a gente já tem lei seca e a gente já tem questões. Com isso, você está tranquilo com um plano completo de estudos para o Enem 2025.2 ou qualquer reta final vai valer. Qualquer reta final para o Enem, principalmente, você já está aqui, já saiu daqui com um plano. Qual que é a questão, tá? Qual que é a questão? Professor, eu já fiz outras provas, né? E isso é uma questão que pode aparecer. Eu já fiz outras provas e eu já fiz muitas questões de juiz de direito e juiz federal e vai ficar muito repetitivo. Eu já sei as questões, eu já resolvi. O que eu faço? Bom, se você já esgotou as questões de juiz federal, juiz estadual, o que você vai fazer? Você vai abrir em primeiro lugar para defensorias, então vai lá na filtro de questões, cargos, defensoria, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e procuradorias municipais, tá? Abre o filtro de cargos para você responder mais questões. Mas você tem que saber uma coisinha. Nem sempre isso acontece, mas a FGV ela tem um jeito de cobrar para os outros cargos um pouquinho diferente do que o Enem. Então, por exemplo, às vezes as questões que vão cair lá para o Ministério Público vai ser mais afeta ao dia a dia de promotor do que as questões de magistratura. Mas ainda assim é um treino válido para você levar para a prova. Então, este é outro ponto. Outro ponto importantíssimo. A gente estuda questões nessa quantidade por 2 motivos. Primeiro, porque a gente percebe que existe uma repetição de questões pela FGV. A FGV repete sempre as mesmas questões
em todas as provas. E isso reflete na sua performance lá no dia. Vai refletir na sua performance lá no dia. Por que vai refletir na sua performance lá no dia? Porque como ela repete questões, se você faz uma questão, resolve uma questão de juiz de direito hoje, muito provavelmente, simulando lá no seu treino, muito provavelmente esse mesmo tema vai ser cobrado numa próxima prova. Se não, quase igual. Às vezes eles só mudam o nome da pessoa. Então, você treinou aqui, Joana roubou um celular na Avenida Paulista. Aí vem lá os alternativos, né? Na sua prova do Enem vai ser Carlos furtou um celular na Avenida Paulista. Então vai ser mais ou menos a mesma, até mesmo o mesmo suporte fático. Então, primeiro ponto, a gente resolve muitas questões porque os temas tendem a se repetir. Porque a nossa teoria é de que as bancas todas, e a FGV incluída, elas têm um banco de questões que ela vai repetindo. Né? Então, eu tenho 1000 questões, eu tenho 50 questões sobre furto. Então, eu usei uma questão num concurso X, outro no concurso de procuradoria, outro no concurso de analista, outro no concurso de escrevente, outro no concurso de não sei o quê. Uma hora ela vai se repetir. Certo? Beleza. Outro ponto pelo qual a gente estuda muita questão. A FGV, ela é a banca mais diferente de todas as outras. Se a gente comparar com as outras, ela é a que tem a maior diferença em relação às outras. Por quê? Porque ela é a única banca em que prevalece o tipo de questão de caso hipotético. O que é questão de caso hipotético? É aquela questão em que, no lugar de ela falar com base em medidas provisórias, assinale a alternativa correta. Aí tem A, B, C, D. Ou analise as assertivas abaixo sobre medida provisória e, ao final, indique as alternativas, a alternativa que reflete as assertivas corretas. Aí tem lá, assertiva 1. Medida provisória tem duração de, no máximo, 120 dias. Blá, blá, blá. Certo? Então, as outras bancas, todas elas têm, na maior parte, esse tipo de questão. Na magistratura, não é a FGV ela faz totalmente diferente. Ela, ao invés de cobrar assim, para manter no mesmo tema, ela faz mais ou menos o seguinte, ó, o presidente da República editou uma medida provisória tratando sobre custas, responsabilidade de pagamento de custas no âmbito do processo civil, isentando pessoas que recebem menos do que 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Aí, ponto. Houve requerimento de procedimento de urgência, de tramitação de urgência, no âmbito do Congresso Nacional. Com base nesse quadro fático, analise as alternativas, assinale a alternativa correta. Aí vem A, não poderia tramitar em regime de urgência. B, a matéria não é proibida para medidas provisórias. E C, e assim vai, né? Então eu criei aqui de improviso, mas só para você entender que no lugar de cobrar as questões daquele jeito, a FGV cobra de outro jeito. Então a gente precisa resolver muitas questões, porque a FGV ela tem essa tendência de fazer uma prova completamente diferente das outras. E aí a gente precisa entender a linguagem da FGV. Se a FGV é diferente, a linguagem que ela utiliza na prova é diferente. E como a linguagem é diferente, eu preciso treinar a linguagem. E a linguagem da FGV depende de 2 coisas: raciocínio e conhecimento. Né? As outras provas não dependem tanto de raciocínio. Elas dependem de conhecimento e decoreba. Né? Porque eles reproduzem o texto de lei. A FGV não reproduz o texto de lei. Ela pede que você aplique a lei, né? O que eu não estou fazendo um juízo de valor se a banca é boa ou ruim. Para mim, a banca tenta fazer isso, mas ela acaba errando muito, né?
Então, é isso, né? Você precisa resolver esse número de questões para isso. Bom, qual é a melhor forma de resolver questões, então? Só para a gente fechar esse negócio de questão. Eu falei para você fazer um filtro no que é concursos, mas eu preferiria que você conseguisse pegar esse filtro do que é concursos, imprimir e fazer manuscrito, tá? Mas como hoje em dia todo mundo usa esses informativos, as plataformas de questões, então o ideal é que você consiga fazer questões em um determinado tempo. Porque o mais importante de tudo para o Enem é gerir o seu tempo de prova. Você tem que conseguir resolver cada questão lá na plataforma de questões em torno de 2 minutos e 10 segundos a 2 minutos e 30 cada, tá? Então, o que eu faria? Eu faria um filtro lá, colocaria 20 questões para eu resolver em torno de 50 minutos, tá? Por quê? Porque a nossa ideia é que você resolva as questões em 4 horas e meia. 80 questões em 4 horas e meia. O que vai dar 280 questões, 280 minutos para 280 minutos para 80 questões. Tá? Então, você vai ter aí em torno de 2 minutos e 10, 2 minutos e 30. Estourando, você vai ter 3 minutos. Beleza? No mais, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula, que ficou longa, mas ficou bem satisfatória aqui porque eu queria falar. Espero que você faça uma boa reta final, que você seja habilitado no Enem e passe essa fase logo, para pensar só na magistratura, que é um negócio ainda que é muito estranho para mim. E, no mais, é isso e a gente se vê.